E eu quero falar com vocês hoje, né, trocar uma ideia sobre a rotina clínica e sobre prevenção em nefrologia, né, que é uma das áreas que eu atuo na minha rotina. Então, eu vou mostrar para vocês alguns casos de rotina, o que, que é interessante da rotina, né, de uma forma mais simples. O objetivo aqui não é um conteúdo, né, não é uma aula, e sim uma troca de ideias. Então, mostrar para vocês um pouco do que é a nefrologia e urologia e como que é a rotina, tá? Então, primeiramente, a gente tem que entender, né, o que é a nefrologia e o que é a urologia. Então, a nefrologia é a especialidade dedicada ao tratamento clínico de afecções do sistema urinário, principalmente os rins, mas todo o sistema urinário. Então, lembrando lá da anatomia, né, o sistema urinário, ele é formado por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga e uma uretra. Então, qualquer afecção clínica relacionada a algum desses órgãos do sistema urinário, quem trata é a parte de nefrologia veterinária. Já a urologia é a especialidade cirúrgica. Então, quando eu estou falando em procedimentos cirúrgicos relacionados ao trato urinário, cirurgias renais, cirurgias ureterais, cirurgias vesicais, uretrais, eu estou falando da especialidade de urologia, certo? Então, basicamente, nefrologia é o clínico e urologia é o cirurgião. Então, na nossa universidade, a gente tem um ótimo exemplo disso, né? Que eu atendo a parte de nefrologia, que é a parte clínica, e o professor Luciano Schneider atende a parte de urologia, que ele só faz cirurgias. Então, eu não faço nenhuma cirurgia e ele não atende a parte clínica, ele faz só o procedimento cirúrgico. Então, essa é a movimentação aí entre nefrologia e urologia. Na medicina veterinária, a gente não tem essa distinção específica na maioria dos casos. Então, aqui em Goiás, a gente tem, né, no caso, eu e alguns colegas que atendemos só a parte clínica, e tem o professor Luciano que atende só a parte cirúrgica, mas existe uma associação que engloba tanto a nefrologia quanto a urologia. Então, quem gostar dessa área de nefrologia e urologia, eu convido vocês a seguirem no Instagram, a procurarem o site do CBNUV. CBNUV é o Colégio Brasileiro de Nefrologia e Urologia Veterinárias. Então, no Instagram mesmo, toda segunda-feira, 10 horas da manhã, tem live discutindo conteúdos. No site tem vários documentos, vários materiais. Tem um grupo de WhatsApp que você entra no link lá pelo Instagram. Então, quem se interessa por essa área de nefrologia e urologia veterinária, né, tem que conhecer o CBNUV, porque essas associações, elas são importantíssimas para a gente se conhecer, para a gente se integrar e para a gente falar a mesma língua. Então, todo mundo que trabalha na área de nefrologia e urologia deve se associar ao CBNUV, certo? Então, é uma associação de médicos veterinários, né, que faz a promoção de publicação de artigos científicos, reuniões técnicas, congressos, cursos, para expandir o conhecimento e o aperfeiçoamento do médico veterinário nessa área. Então, quem tiver interesse, né, tem que ir atrás do CBNUV. O CBNUV é nacional, ou seja, brasileiro, né? Tem veterinários de São Paulo, do Rio, do Norte, do Nordeste, do Sul, do Centro-Oeste. E internacionalmente existe a IRIS, ou AIRES, né? Que é a Sociedade Internacional de Interesse Renal. Então, isso aqui é um print da página do site da IRIS, onde vocês podem entrar lá, iris.kidney, né? Digita no Google que já vai chegar nesse site. E é uma sociedade que engloba médicos veterinários do mundo inteiro que trabalham com nefrologia e urologia. Então, quem gostar de rim, de bexiga, de trato urinário em geral, também tem que entrar no site da IRIS. Aqui a gente tem várias informações interessantes, né? As principais delas são essas aqui, ó, IRIS Guidelines. O que são guidelines? São guias preparados para guiar mesmo, para nortear a nossa conduta em alguns assuntos de nefrologia e urologia.
Então, esses médicos veterinários especializados e pesquisadores da área de nefrologia e urologia de diversos países se reúnem uma vez por ano, a cada 2 anos, e com base em medicina baseada em evidências, ou seja, artigos científicos, evidências científicas, eles publicam esses guidelines, que são guias para que todo mundo fale a mesma língua. Então, hoje, quando eu, aqui em Goiânia, ou eu, em São Luís dos Montes Belos, atendo um cachorro com doença renal crônica, eu falo a mesma coisa que o médico veterinário na Europa fala, que é a mesma coisa que o médico veterinário nos Estados Unidos fala, a mesma coisa que o médico veterinário na Austrália fala, que é a graduação em estádios da doença renal crônica proposta pela Sociedade Internacional. Então, isso é muito interessante porque a gente tem um guia para seguir, né? O guia, ele não é uma receita de bolo, tá? Então, assim, não é que, então lá vai ter fácil. Então, eu diagnostiquei um animal com doença renal, eu pego o guia e prescrevo tudo que está no guia. Não, não é bem assim. O guia vai seguir como um auxílio, mas não é uma receita pronta, não é uma receita de bolo, tá? Então, recomendo fortemente que vocês entrem aqui no site da IRIS e procurem os guidelines aqui. E esses guidelines, como eu disse, eles são atualizados a cada 2 anos, geralmente. Então, esse ano de 2022 já deve sair a atualização, que o último foi em 2019. Então, a gente sempre tem que ficar atento, né? Que as pesquisas, elas sempre estão evoluindo, elas sempre estão progredindo. Então, a gente tem que ficar sempre atualizado, tá? Então, essa IRIS, ela existe desde 1998, né? Criada no Congresso Anual da Sociedade Europeia de Medicina Veterinária. E existem 15 veterinários de 10 países diferentes aí, representando a IRIS, né? Com o objetivo de ajudar os médicos veterinários a falar a mesma língua, a entender e tratar a doença renal em cães e gatos da mesma forma, né? Então, eles falam sobre diagnóstico, sobre tratamento, sobre classificação, né? Tudo isso para a gente sempre falar a mesma língua, sempre conversar da mesma forma, certo? Então, essas são entidades aí importantes para a nefrologia e urologia de pequenos animais. Agora, falando da rotina, né, da clínica, quais são, assim, os temas que a gente mais atende na rotina de nefrologia? Então, o primeiro deles é a doença renal crônica, tá? O que a gente mais atende na rotina. Hoje mesmo eu atendi 3 ou 4 pacientes com doença renal crônica, né? Em diferentes estádios. Então, atendi desde pacientes estágio 1, estágio 2, estágio 3, estágio 4, vários graus da doença, né? Então, é uma doença que não tem cura e que o paciente precisa de acompanhamento pelo médico veterinário para o resto da vida. Então, ele vai ser seu paciente desde o momento do diagnóstico até o momento que ele for a óbito, tá? As injúrias renais agudas também são muito prevalentes, acontecem principalmente de forma secundária a infecções, inflamações, intoxicações. Então, animais com hemoparasitoses, com piometra, com leptospirose, leishmaniose, todos eles podem ter injúria renal aguda e vão precisar de um acompanhamento da parte de nefrologia. Infecções urinárias, né, que são também muito comuns, pedras ou cálculos, tanto na bexiga quanto nos rins, obstruções, retenções, incontinências, doenças prostáticas e hipertensão arterial. O que a hipertensão está fazendo aqui, professora? Não é cardiologia? Também está relacionado com a cardiologia, mas a principal causa de hipertensão arterial em cães e gatos é a doença renal. Então, aferir a pressão é importantíssimo na avaliação de nefrologia, certo? Então, a hipertensão é muito relacionada com os problemas renais, mais até do que com os problemas cardiológicos, tá? E aí, quando que eu penso que o meu paciente tem um problema do sistema urinário, tem um problema renal, né? O tutor vai pensar que é um problema renal quando o animal urinar sangue, quando o animal tiver dor para urinar, quando o animal tiver urina com a cor diferente. Mas não é só isso. As doenças renais, principalmente, têm características muito diferentes disso.
Então, o animal pode estar só emagrecendo, e pode ser uma doença renal. Ele pode estar sem comer, vomitando, com diarreia, e pode ser doença renal. Lesões na boca, mau hálito, úlceras na boca. Então, já atendi vários casos que o cliente vem achando que é tártaro, que é doença periodontal, e na verdade o animal tem uma doença renal, tá? Animais muito desidratados, animais com alterações na ingestão de água, tanto para mais quanto para menos. Então, não é só o animal que diminuiu a ingestão de água ou que bebe pouca água. A polidipsia, que é o excesso da ingestão de água, é um dos principais sinais de doença renal. Assim como a poliúria, que é o excesso de produção de urina, também é um sinal de doença renal. Então, o nosso cliente, o tutor, ele acha que é bom o animalzinho dele estar urinando clarinho, urinando demais e bebendo muita água. E isso muitas vezes é um sinal clínico já que o rim está doente. Então, cabe a nós, médicos veterinários, entendermos que esses sinais clínicos, apesar de não serem específicos da doença renal, eles estão presentes também nas doenças renais, tá? E a avaliação renal, ela não dá para ser feita só com o exame clínico, só com anamnese, né, histórico e exame físico. Infelizmente, a gente não consegue dar a maioria dos diagnósticos nessa primeira consulta. A gente vai precisar muito de exames complementares. Só que os exames complementares, eles devem ser solicitados adequadamente. Ou seja, deve solicitar os exames que vão realmente contribuir com o seu diagnóstico, tá? Então, primeiro exame que a gente tem que solicitar sempre, quando eu estiver falando de sistema urinário, é exame de urina. Óbvio que é exame de urina. Né? Então, qualquer afecção do sistema urinário, professora, qualquer uma dessa lista aqui precisa de exame de urina. E o médico veterinário muitas vezes esquece do exame de urina, tem preguiça de coletar a urina, não sabe interpretar o exame de urina. Então, todas essas situações que eu citei aqui, de nefrologia e urologia, precisam obrigatoriamente de exame de urina, tá? Além do exame de urina, outros exames que podem ou não estar presentes, a depender do caso, são os exames de imagem, né? Principalmente a ultrassonografia, tá? A radiografia é interessante também, mas a ultrassom, ela é melhor para os nossos casos, na maioria das vezes. Porque a ultrassom, ela é um exame dinâmico, é um exame onde eu vejo detalhes ali do rim, né? Detalhes da definição ali da parte mais externa do rim, que é o córtex, a parte mais interna, que é a medular, a pelve renal, consigo muitas vezes ver o ureter, né? Consigo avaliar a parede da bexiga, às vezes até o início da uretra. Então, a ultrassom é um exame muito importante para a avaliação do sistema urinário, tá? Algumas vezes a gente vai precisar de exames sanguíneos também, né? Então, o hemograma, basicamente, é o exame sanguíneo que vai ser utilizado em quase todos os atendimentos, onde a gente vai avaliar presença de anemia, alteração nas plaquetas, alteração no sistema imunológico, nas células de defesa, né, que podem estar aumentadas em caso de infecções. Então, o hemograma é importante. E também no sangue, as bioquímicas séricas, que são relacionadas com o sistema renal, principalmente ureia, creatinina e fósforo. Então, quando eu falo de rim, eu tenho que lembrar automaticamente dessas três bioquímicas: ureia, creatinina e fósforo. E lembrar uma coisa importante: essas bioquímicas devem ser dosadas em jejum, tá? Não fazer, preferencialmente, essas bioquímicas, evitar fazer após o animal ter sido alimentado, sempre em jejum, tá? E além do exame de urina simples, que a gente chama de EAS ou urinálise, a gente pode pedir bioquímicas na urina também, que é a razão proteína creatinina urinária, para a gente entender se esse animal está perdendo proteínas na urina. Então, existe o exame de urina simples, que é o EAS, e existem as bioquímicas urinárias também, que podem e devem muitas vezes ser solicitadas, tá? E
Avaliação da pressão arterial sistólica, né? Falei que a hipertensão é um problema do sistema renal, então a gente tem que avaliar a pressão arterial sistólica do paciente, preferencialmente pelo método Doppler, né? O Doppler vascular, que é o método mais confiável e mais fidedigno para essa avaliação, tá? E aí, só lembrando algumas informações importantes, né? Que eu falei que o exame de urina ele é essencial em todos os casos. Então, a gente tem que saber avaliar a urina até antes mesmo dela ir para o laboratório. Então, só de olhar o aspecto da urina, eu sei se ela está límpida ou se ela está turva. Né? Uma urina normal, ela é límpida, ou seja, ela é translúcida. Eu consigo ler a seringa através dessa urina, mesmo ela estando amarelinha. O cheiro da urina, chamado de sui generis, que é cheiro natural de xixi, certo? Então, todo xixi tem que ter cheiro de xixi. Quando é aquele xixi que não tem cheiro de nada, ele é inodoro, não é normal, né? O xixi, ele tem que ter cheiro de urina. E aquele cheiro podre, aquele cheiro pútrido, também não é normal, né? Então, eu preciso que a minha urina, a urina do meu paciente, esteja com odor sui generis, ou seja, odor característico de urina, tá? Quanto à cor da urina, né, no momento da coleta, antes de mandar para o laboratório, eu já consigo fazer uma avaliação prévia da coloração dessa urina. Então, a urina normal é essa urina aqui, número 3, a urina do meio, que é a urina amarelo citrino. Essa é uma urina normal. Então, uma urina número 1 e número 2 aí, muito clara, transparente, não é uma urina saudável, tá? A urina é o quê? É água mais eletrólitos, mais sedimentos, mais produtos oriundos do metabolismo celular. Então, se eu tenho uma urina que só tem água, onde estão esses metabólitos que não estão sendo eliminados? Ficaram dentro do meu paciente. Então, ele vai passar mal, porque ele está com esses metabólitos retidos. Então, a urina ela tem que ter cor de xixi também, esse amarelo citrino. Agora, também não é bom que essa urina esteja escura demais, nem o número 4, nem o número 5, né? Essa número 5 é uma urina vermelha, totalmente inadequada. A número 4 é uma urina que está muito concentrada, né? Está um pouco âmbar, um pouco mais amarronzada. Então, também não está dentro da normalidade, tá? Outras alterações que a gente consegue ver a olho nu antes de enviar a urina para o laboratório é a presença de piúria e hematúria. Então, piúria é aquela urina com pus, né? Aquela urina um amarelo opaco, espessa. E a hematúria é a urina com sangue visível, tá? A gente também precisa conhecer os parâmetros normais, né? De quanto é normal a produção de urina, quanto de água nossos animais precisam beber e qual a capacidade de armazenamento da bexiga desses pacientes. Tá? Então, saber o que é normal é a base para você conseguir identificar o que é anormal. Então, muitas vezes numa consulta, você pergunta como que está a ingestão de água? E o tutor fala, bebe pouca água demais, quase não bebe água. Tá, mas já mediu quanto de água bebe? Será que esse pouco não é o normal? E o tutor acha que é pouco, já que o animal é pequenininho? Então, a minha sugestão é: pegue uma garrafinha de 500 ml, bota a garrafinha ali na vasilha do animal, se for um animal pequeno, né? Então, um animal pequeno, que eu espero que ele beba menos que isso. Dali 24 horas, eu olho quanto sobrou. E aí eu vejo quanto ele bebeu em 24 horas, ou em 12 horas, né? Se for um animal grande, põe 2 litros de água. E aí, dali 12 horas, eu vejo quanto sobrou e vejo, consigo saber quantos ml por quilo por hora aquele animal ingere de água e faz de xixi, né? Então, para a gente ver o débito urinário, quanto de urina que o animal está produzindo, em casa não dá para a gente saber. Mas na internação, por exemplo, eu posso sondar esse paciente e monitorar quanto de urina ele está produzindo. Ou eu posso pesar o tapete higiênico na hora que eu interno o animal, e depois dali 12 horas eu peso de novo o tapete higiênico. E aí eu vou saber mais ou menos, né, no exato, quantos ml de urina ele produziu pela diferença do peso do tapete higiênico encharcado e do tapete higiênico seco, certo? Então,
Falei para vocês das principais doenças que a gente atende e como a gente atende essas doenças. Alguns casos são atendimentos preventivos. Então, é aquele animal que vem para um check-up, que outros animais da casa têm histórico de doenças renais, que familiares dele têm histórico de doença renal. Então, o pai, a mãe do cachorro, do gato teve doença renal, o irmão. E aí o tutor vem para aquele atendimento preventivo, onde você deve fazer aqueles exames complementares todos que eu citei para descartar ou confirmar a presença ou ausência de uma doença renal. O atendimento ambulatorial é o que eu mais faço, que é aquele atendimento de consulta, né? O animal está sentindo mal, o animal está reduziu o apetite, ou está urinando demais e bebendo água demais, ou está perdendo peso. Algo aconteceu que o tutor vem para uma consulta ambulatorial, tá? Os atendimentos emergenciais acontecem muito em injúrias renais agudas, né? Então, quadros agudos geram muito atendimento de emergência. Atendimentos pré e pós-cirúrgico. Então, como eu falei para vocês, eu não faço cirurgia, mas eu atendo casos cirúrgicos. Então, eu faço pré-cirúrgico e faço pós-cirúrgico. Eu só não executo a cirurgia. E acompanhamento de animais internados, animais em tratamentos crônicos, domiciliares, né? E alguns casos de pacientes terminais. Então, a gente tem muitos casos aí de doença renal em fase terminal, onde a gente precisa dar qualidade de vida para esse paciente, dar um conforto para esse paciente, né? E tentar manter ele estável ali enquanto for possível, tá? Então, muitos casos de doença renal, né, que não tem cura, o animal já está no estágio muito avançado, o animal é muito idoso, a gente também faz esse acompanhamento do paciente terminal, tá? Então, agora eu vou citar para vocês alguns exemplos de casos da minha rotina para mostrar para vocês, né, que vocês podem lidar aí na rotina da clínica médica, tá? Aqui essa imagem é demonstrando para vocês uma coleta de urina por cistocentese, né, que eu faço muito, tá? Essa coleta não precisa ser sempre guiada por ultrassonografia. Se você tiver ultrassom para guiar, é melhor, claro, ajuda. Mas se você não tem, você tendo o conhecimento da anatomia ali, fazendo uma palpação da bexiga, você consegue coletar essa urina sem ter ultrassonografia. É claro que a bexiga precisa estar cheia, né? Se a bexiga estiver vazia, nem com ultrassom não vai conseguir coletar. A única diferença é que com a ultrassom você já vai ver que está vazia e não vai nem tentar. Mas se a bexiga estiver repleta, é possível fazer essa citocentese sem ultrassonografia às cegas, tá? Então, a gente tem que treinar, tem que fazer, porque é um método de coleta muito importante, tá? Não é o único, não é o melhor para todos os casos, mas é um dos métodos de coleta mais importantes que a gente vai utilizar na maioria dos casos, tá certo? Onde eu tiro a urina de dentro da bexiga e eu não vou ter uma urina com contaminação, eu vou ter uma urina do jeitinho que ela tá lá dentro da bexiga. Então, ela não vai passar pela uretra, não vai passar pela pele, não vai ter contato com o meio externo. Ela sai direto da bexiga para dentro da minha seringa, que é estéril. Então, é uma urina sem contaminação, tá? Por isso é tão importante fazer a cistocentese. Ah, mas o tutor não quer fazer. Ah, mas o tutor tá dando trabalho. Olha, o que eu explico é que coletar urina por cistocentese é a mesma coisa de coletar um sangue por um acesso venoso. Quando você faz um acesso venoso para coletar sangue, você não fura a pele e fura dentro da veia do animal, dentro do vaso sanguíneo. Aqui é a mesma coisa, a gente atravessa a pele e tira o xixi lá de dentro da bexiga. Então, o procedimento é o mesmo que uma coleta de sangue, tá? Não tem nada de mais dramático, de mais invasivo do que uma coleta de sangue, tá bom? Então, aqui mostrando, né, a coleta de sangue, que é muito importante também, né, tanto o hemograma quanto as bioquímicas séricas, né? Então, lembrar sempre, principalmente, existem outras que a gente vai utilizar, mas principalmente ureia, creatinina e fósforo, tá?
Aqui um caso de uma paciente que eu atendi. Essa paciente eu atendi no meu mestrado, já tem até um tempinho que eu atendi essa paciente. Aconteceu que a Bela, né, uma boxer totalmente assintomática, super tranquila, iria castrar. Então a dona dela resolveu que iria castrar a Bela. E aí, o médico veterinário que atendeu, que não fui eu que atendi primeiramente, quando foi castrar, fez exames complementares para submeter ela à cirurgia, né? Como deve ser feito sempre. E aí, durante esses exames pré-operatórios, observou-se que ela apresentava uma azotemia. O que é azotemia? É aumento dos valores de ureia e creatinina. Ou seja, ela tinha um comprometimento renal. Então, a creatinina dela estava 2,82, o normal é até 1,5, e a ureia estava 52,9, o normal até 50 ou 60, depende do laboratório. E o fósforo dela estava 12,8. O normal para doente renal crônico é até 4,5. Então, assim, ela estava com o fósforo muito alto. E muitas vezes o médico veterinário esquece de dosar o fósforo. Então, já anotem aí na importância do fósforo, tá? Essa paciente, né, quando a gente viu esse exame, a gente falou, mas não combina com ela, né? Ela tá tão bem, ela tá esperta, tá comendo. O que a gente foi fazer? Uma ultrassonografia, para ver a aparência desses rins dela. Então, na ultrassonografia, observou-se que ela tinha uma malformação renal. Olha, ela era um animal jovem, de 4 anos de idade, que nasceu com esses rins defeituosos. Só que o rim, ele demora muito a mostrar sinais clínicos. Então, ela não tinha nenhum sintoma da doença. O rim dela não funcionava bem, mas ele conseguia manter ela estável, mesmo não funcionando bem. A gente aferiu a pressão dela estava normal. A gente fez o exame de urina, o exame de urina estava normal, não tinha perda de proteínas na urina. Então, a Bela, né, tinha uma doença renal crônica em estádio íris 2, pela classificação atual. Nessa época a classificação era diferente, era íris 3, mas pela classificação atual, íris 2. E ela não tinha nem proteinúria, ou seja, não tinha perda de proteínas na urina, não tinha hipertensão, tinha um bom apetite, não tinha nenhum outro comprometimento da função renal. Então, aqui está íris 3, é porque a creatinina dela tem 2,82, mas até 2,8 é estágio 2, tá? Esse estadiamento mudou. Então, ela estava aqui entre estágio 2 e estágio 3, certo? O que a gente instituiu de tratamento para ela? Ela não tinha hipertensão, então ela não precisava de tratamento antihipertensivo. Ela não tinha proteinúria, nenhum tipo de infecção. Ela não precisava de antibiótico, ela não precisava de anti-inflamatório, ela não precisava de inibidor da ECA, ela precisava de manter como ela estava, que ela estava bem. E precisava o quê? Baixar esse fósforo. O fósforo dela estava muito alto. Como que a gente consegue baixar esse fósforo? A gente entra com a dieta renal, a chamada ração renal, né? A ração renal, uma das principais modificações que ela tem em relação a uma ração comum, é que ela tem menos proteína e menos fósforo. O fósforo e a proteína estão ali, ó, juntinhos. Então, o doente renal, ele precisa de uma dieta com menos proteína e com menos fósforo. E foi o que a gente instituiu para a Bela, né? Uma dieta com menos proteína e menos fósforo, e ômega 3, que atua como um anti-inflamatório natural, que ajuda ali a preservar as células que estão funcionando. Porque ela tem parte do rim que não funciona, mas ela tem uma parte que funciona, que mantém ela bem, né? E aí a gente instituiu o tratamento com a dieta e com o ômega, e ela não apresentou nenhuma piora no quadro, não apresentou perda de proteínas na urina, não apresentou pressão alta, e a gente repetiu os exames dela. Olha, a creatinina dela 2,6, então o estadiamento dela é IRIS 2 mesmo. Não mudou muito em relação ao outro, estava 2,82, abaixou um pouquinho. Essa variação não é nada, não quer dizer nada. Só que a gente não vai baixar essas taxas, porque ela é doente renal crônica, e o crônico não tem cura. O crônico, ele vai viver sendo crônico, ele vai conviver com a doença.
A ureia estava 50 e poucos, baixou para 49, mesma coisa, não mudou muito. Mas olha o fósforo como melhorou. O fósforo estava 12, baixou para 3,24. Esse sim a gente consegue mexer. Então, a creatinina, a gente não consegue mexer com ela com medicamento, baixar ela. Não existe remédio para baixar essas taxas. Mas o fósforo, sim. Através da mudança da alimentação, a gente consegue controlar o fósforo. Se não conseguir controlar com a alimentação, aí a gente tem medicamento que pode utilizar, que é o chamado quelante de fósforo, tá? Mas aqui nesse caso, só com a alimentação e o ômega 3 controlou. Então a Bela continua em acompanhamento por vários anos, né? Tendo doença renal crônica, certo? A azotemia, Mariana, é o aumento dos compostos nitrogenados, principalmente da ureia, né? A ureia ela é tóxica. A ureia ela deveria ir embora no xixi e ela não está indo embora. Ela é tóxica. Então, quando o animal só tem azotemia, ou seja, só tem aumento das taxas, é porque ele está assintomático. Quando ele começa a ter sintomas, a gente chama de uremia. E que sintomas são esses causados? Falta de apetite, náusea, vômito, diarreia, lesões na boca, mau hálito, perda de peso. Então, tudo isso são consequências da doença renal. E aí, quando tem esses sinais clínicos, Mariana, aí a gente chama de uremia, tá? Aí o termo muda, aí o termo não é azotemia mais, o termo vira uremia, tá bom? Então, aqui, ó, exatamente o que eu acabei de explicar, ó, Mariana. Aqui é o caso do George e da Raika. O George tinha uma creatinina de 2,91. A Raika tinha uma creatinina de 2,31. Os dois estão acima do normal. Mas quando a gente olha só o número aí. Quem vocês acham que está pior? O George ou a Raika? Olhando só o número. Fala comigo, quem está pior? Aparentemente seria o George, não é? Porque a creatinina dele está mais alta. Quanto mais alta, pior. Não é isso? Teoricamente, sim. Mas eu sempre falo para vocês: a gente não consulta exame, a gente consulta cachorro e gato. A gente não consulta papel, a gente consulta animal. Então, agora a gente olhou o exame do George, olhou o exame da Raika. Agora a gente vai olhar os animais. Esse é o George. Olha o George aqui. A George é a irmã dele no vídeo, mas eles são iguaizinhos. Então, um desses aí é o George. O George parece ser um animal doente ou ele tá de boas? Parece estar bem, né? Mas aquele exame dele é verdadeiro, é real. Então, George não aparenta estar ruim. E essa é a Raika. E agora que eu olhei para o cachorro, quem tá pior? O George ou a Raika? Com certeza a Raika, né? Então, não se apeguem somente ao exame. Disse, Vitor, a Raika viveu muitos anos, viu? Aliás, eu nem sei se a Raika morreu. Eu atendi a Raika a primeira vez, já deve ter uns 4 anos, eu acompanhei ela até ano passado. Esse ano que eu ainda não a vi. Então, assim, ela foi firme, essa bichinha, ela melhorou bastante. Ela sempre ficou magrinha, mas ela teve um pouquinho de melhora, tá? Mas, assim, o que eu quero dizer com isso? Que só o resultado de exame, ele não é suficiente para a gente dizer se o animal está mal ou se ele está bem. A gente tem que comparar com o quadro clínico do animal, tá? O George, ele tinha doença renal crônica congênita. Olha que a idade do George no exame, 1 ano de idade só. Ele nasceu com um rim defeituoso. E esse exame aqui dele também foi pré-operatório, foi para castrar. E a gente descobriu isso. A Raika já era um animal mais velho, 7 anos. Ela também tinha doença renal crônica, mas ela já vinha há bastante tempo perdendo peso, perdendo néfrons, né, vomitando, desidratada, lesões orais. Então, enquanto o George não tinha nenhuma complicação da doença renal, a Raika já tinha várias complicações.
Então, vocês acham que existe receita de bolo para tratar esses animais? O mesmo tratamento que eu faria para o George, eu tenho que fazer para a Raika? Não mesmo, né? Então, o tratamento ele deve ser individualizado, olhando para o seu paciente e não só para os exames dele, certo? Então, prestar atenção aí que a gente vai atender tanto casos de animais bem, como o George, como a Bela, tanto animais como a Raika, que chegam com vários sinais clínicos e vão requerer um acompanhamento muito mais fino, muito mais próximo, muito mais delicado. Mas não quer dizer que o George não requer acompanhamento, viu? O caso do George é um caso muito triste, porque ele veio para mim em 2018, esse exame até é antigo, 2018, com 1 ano de idade. A tutora ignorou minhas orientações. Ela achou que ele estava bem e eu não vou fazer mudança da dieta e eu não vou dar medicamento, não fez nada. 1 ano depois, o George piorou muito e faleceu. Ele morreu com 2 anos de idade. Enquanto o Vitor, e você falando a Raika, viveu pelo menos até o ano passado, eu tenho certeza que ela estava viva. E olha que eu consultei ela em 2018. Ó. Então, assim, por quê? A tutora do George não deu muito crédito para o que eu falei e não fez acompanhamento, não fez tratamento. Já o tutor da Raika fez todo o acompanhamento, tratamento, cuidou dela, né, pelo período que eu acompanhei, certo? Aqui, falando um pouquinho para vocês de outros casos que a gente atende, casos de animais obstruídos, animais que não estão urinando, tá? Então, aquele animal que se esforça para urinar e não consegue fazer xixi, tem alguma obstrução do trato urinário. Olha só aqui, o branquinho, um gato que eu atendi com problemas para urinar, no dia da primeira consulta, a creatina dele estava 9,73. Muito alta, ele estava muito ruim. Mas por quê? Porque ele não estava urinando, porque ele estava obstruído. Depois que ele desobstruiu, 3 dias depois, normalizou. Ah, é um milagre, professora. Você é fera, você curou o rim dele. Não, claro que não. O rim dele não estava doente. Ele só estava obstruído. Ele não estava urinando. O rim dele era saudável, mas ele tinha uma obstrução mecânica, tinha um cálculo lá obstruindo do xixi sair. Se o xixi não sai, todas essas toxinas se acumulam. Então, cuidado ao olhar só o exame. E cuidado ao achar que vocês fizeram um milagre de curar esse rim. Não curou o rim, porque o rim nunca esteve doente. Ele só precisava de ser desobstruído, certo? Aqui a idade dele está errada, 5 meses é 5 anos, tá? Mas é o mesmo animal, certo? Do Júnior, tudo certo, tá? E se esse animal fica obstruído muito tempo, aí sim o rim dele vai ficar doente, até morrer. O rim para de funcionar e ele não morre. Então, a obstrução é um assunto que tem que ser tratado com emergência. É um assunto que tem que ser resolvido rapidamente. O animal não está conseguindo urinar, tem que desobstruir rápido. Porque se ficar obstruído, o rim vai alagar, que a gente chama de hidronefrose, né? Encher de líquido ali dentro de todo o rim, certo? Então, casos de obstrução urinária, por qualquer motivo, por pedras, por tumores, por plugs, por qualquer situação, tá obstruído, resolve essa obstrução rapidamente, porque senão você pode perder esse rim, e se for bilateral, perder os 2 rins, perdeu a vida, né? Então, é um caso que a gente tem que atender com rapidez, certo? E falando um pouco agora de prevenção de doenças renais. Então, nosso papel como médico veterinário não é só tratar, nosso papel muitas vezes é prevenir, tá? Então, eu vou citar aqui para vocês, né, informações que a gente deve divulgar para os nossos clientes de como prevenir problemas renais. E o básico do básico é beber água. Todo mundo sabe disso, né? Qualquer pessoa que tenha um problema renal, cálculo renal, infecção urinária, o que o médico fala? Você precisa beber mais água. Você precisa beber
água. Nosso cachorro, nosso gato, nosso paciente também precisa beber muita água. O que eu faço para ele beber mais água? Coloco várias vasilhas de água espalhadas pela casa, vasilha de água perto de onde o animal descansa, fica a maior parte do dia. Às vezes o animal tem preguiça de beber água. Eu, se eu estou aqui no meu computador trabalhando e não tenho um copo d'água aqui, eu fico com preguiça de ir lá no bebedouro pegar água. Mas se a água está aqui, eu bebo toda hora. Tá a mesma coisa o cachorro. E se for um cachorro velhinho, então, que tem artrite, que dói para andar, aí que ele não vai se levantar para ir lá beber água mesmo. A água tem que estar aqui do lado para ele beber. Então, ter água disponível, limpa, em diversos lugares, vasilhas diferentes, então uma vasilha de inox, vasilha de vidro, vasilha de plástico, para ver qual que o animal gosta mais, né? O gato ter essas vasilhas grandes, abertas, para que ele não encoste as vibriças dele na vasilha. Então, nada de vasilhinha pequenininha de água para gato, tá? Águas saborizadas com frutas, por exemplo, pega um melão, bate com água e dá para o bebê, melancia, né? Então essas águas saborizadas podem ser utilizadas. Gelo, né? Aqui em casa tem um louco por gelo. O Logan é apaixonado em gelo. Então, tem cachorro que adora gelo, então dá gelo para ele não comer. Alimentação úmida, né? Então, para o gato, principalmente, sachê, você pode pôr um pouquinho mais de água no sachê, para ter aquele caldinho, né? Para o cachorro também é válido, tá? Então, água é essencial para prevenir doenças renais. Ou a farra de boi. A Luna que é saborenta. O Logo é caladinho. Aqui faz barulho é só a Luna. Luna, silêncio. Alimentação adequada. Então, a gente tem muitos problemas com cachorro que come ração de gato, ou cachorro idoso que come ração de filhote. Às vezes o tutor acha, Luna, às vezes o tutor acha que porque o animal ficou velhinho, aí ele tem que voltar a comer a ração de filhote, porque às vezes é mais macia, mais palatável. Mas a ração de filhote, ela tem mais proteína. Então, o animal que tem uma tendência à doença renal, um animal que já é idoso, ele não se beneficia com um excesso de proteína, tá? Assim como uma alimentação que seja acrescida de proteína. Então, as pessoas têm muita mania de colocar um pouco de carne na ração, colocar um franguinho sem sal na ração. Não me interessa o sal, interessa que você está adicionando proteína numa alimentação que já tem a quantidade de proteína adequada, tá? Então, a alimentação adequada para a idade é uma forma de prevenção também. E enriquecimento ambiental, né? O animal poder brincar, aqui esses dois fazendo farra aqui, né? O animal correr, brincar, ter atividade física, isso também estimula ele a beber água, estimula a ter ele uma vida mais saudável, né? O gato, ele é uma espécie que somatiza muitas coisas. O que é somatizar? É você transformar fatores ambientais, fatores estressantes, em sistêmicos, em doença. Então, o gato estressado, o gato que passa estresse, que passa nervoso, ele urina sangue, ele forma grumos ali de plugs que obstruem, ele não consegue urinar, e ele pode morrer por isso. Então, enriquecer o ambiente do gato é importante. Como que a gente faz isso? Tem que deixar lugares para o gato subir, então a verticalização do ambiente, né, prateleiras para o gato subir, caixas de papelão para o gato esconder, lugares onde ele possa se refugiar, né, gatos que vivem com outros gatos que brigam, que batem, eles precisam ter um local para eles se esconderem. Então, esse ambiente estressante de um gato que briga com o outro, de um gato que bate no outro, é muito desfavorável para o sistema urinário, tá? O controle do peso também é importante. A obesidade é um fator para doenças renais, tá? Então, o gato obeso, ele tem muito mais chance de fazer a cistite idiopática felina, ou a síndrome de Pandora, que é essa inflamação da bexiga sem bactérias, às vezes pelo fato dele ser obeso, tá? Cadelas obesas também têm mais cistite bacteriana, porque geralmente a cadela obesa forma ali uma pelezinha, ali uma gordurinha ao redor da vulva, e a vulva dela fica escondida ali,
e um lugar onde fica quente, úmido, lugar perfeito para crescimento de bactérias. E aí a gente tem ali uma dermatite perivulvar. Essa dermatite perivulvar faz com que aquelas bactérias ali subam para a urina e causam cistite. Então, controle do peso, evitar obesidade é um fator de prevenção de doenças renais também, tá? Que esse ambiente é um ambiente totalmente inadequado, um ambiente estressante, né? Gato não gosta de matilha, né? Gato não tem matilha, matilha é de cachorro. Gato, ele vive em algumas comunidades, mas ele é mais isolado, ele não é um animal que vive em ambientes assim com múltiplos gatos de forma feliz. Ainda mais aqui onde eu vejo que essa alimentação não está adequada, a higiene não está adequada, né? Todos esses fatores são fatores de risco também para doenças do sistema urinário, além de outras doenças, né? Essa semana eu atendi uma gatinha, coisa mais linda, uma semezinha de menos de 1 ano com PIF, peritonite infecciosa felina. É mais horrível do mundo. E ela vivia num ambiente com 11 gatos. Ou seja, um ambiente estressante, muito contaminado, provavelmente muito sujo, favoreceu ela ter essa doença, né, que comprometeu todos os órgãos. Infelizmente, ela não resistiu, ela veio a óbito. Então, assim, a gente sabe que muitas vezes isso aqui é um problema, porque a pessoa que acolhe gato, aí outras pessoas vão lá e jogam gato para cima dela, né? E a pessoa não tem dó e vai acolhendo gatos. Mas a gente tem que tentar acabar com esses acumuladores, esse acúmulo de gatos no mesmo ambiente, porque não dá para ter sanidade aqui nesse ambiente, certo? Então, é um ambiente aqui de propiciação de diversas doenças, inclusive sistema urinário, tá? O animal, ele tem que ter disponibilidade para urinar quantas vezes ele quiser, tá? O Thiago está perguntando, animais com cistite, mesmo que apresentem hematúria severa, devemos solicitar a AS? Com certeza, Thiago. Por quê? A hematúria não quer dizer que tem bactéria, tá? Então, a cistite idiopática felina, ela muitas vezes é uma cistite sem bactéria, é uma cistite sem contaminação. Então, esse animal não precisa de antibiótico muitas vezes. Eu preciso saber se tem hemácias, se tem piócitos, se tem bactérias, tá certo? E, por exemplo, um animal que tem uma neoplasia de bexiga, pode ser um cachorro ou um gato, ele vai urinar com muito sangue. E nem por isso ele tem infecção, nem por isso ele precisa de remédio, precisa de outros procedimentos. Então, um animal que tem cálculo na bexiga, cálculo, ele pode machucar a parede da bexiga e provocar hematúria intensa, sangramento. E nem por isso ele tem uma infecção. Às vezes ele tem só uma inflamação. Ou, por exemplo, eu atendi hoje uma cadela que tem cálculos, mas ela tem erliquiose, as plaquetas dela estão baixíssimas. Ela está urinando com tanto sangue, que eu acho que eu nunca vi igual. Esse sangue é por conta das pedras? Um pouco, mas também porque as plaquetas dela estão muito baixas, ela está tendo hemorragia via urinária. Então, sim, é obrigatório fazer o exame de urina, mesmo em caso de hematúria, principalmente em caso de hematúria, tá? O cachorro e o gato, eles têm que ter disponibilidade para urinar diversas vezes ao dia. E o gato, principalmente, precisa de um lugar limpo, caixinha de areia. Tem que ter mais caixinhas de areia que o número de gatos em casa. Então, eu tenho 5 gatos, então tem assim, 6 caixinhas de areia. Eu tenho 10 gatos, tenho 11 caixas de areia. Não tem como, não cabe no meu apartamento, então não tenha 11 gatos. O cachorro que mora em apartamento tem que ter um lugar para urinar no apartamento, então você precisa descer com ele de 3 a 4 vezes por dia. Porque segurar xixi, ficar retendo a urina, também predispõe a doenças do sistema urinário. Então, é um fator importante o animal ter disponibilidade para urinar várias vezes ao dia, de preferência todas as vezes que ele sentir vontade, tá? Mas no mínimo 3 a 4 vezes ao dia. Para os gatos, né, além daquilo que eu falei sobre a questão de vários potes de água, água limpa, potes diferentes, também tem a sugestão da colocação de fontes, né? O gato, ele gosta muito de água em movimento. E eles gostam de água de torneira. Só que qual que é o problema da torneira? Depende de eu ir lá abrir.
né? E desperdiça água. Então, não é interessante a torneira. A fonte, ela funciona da mesma forma da torneira. A água fica caindo ali em movimento, mas a água fica recirculando. Então, não depende nem de eu abrir e nem desperdiçar água. Então, fontes são muito recomendadas aí para lugares onde tem gato, né? Aqui mostrando o gatinho que gosta bastante de água, né? Tanto deitado na água e tomando água da torneira. É bonitinho, é legal, mas ele não pode ficar dependendo de alguém abrir a torneira para ele beber água, tá? Então a gente tem que evitar essa dependência, tá? E aqui a alimentação úmida, né? Como eu já falei para vocês, os sachês. É importante a gente orientar os donos de gato que desde filhote você deve acostumar o gato a comer sachê, pelo menos 3 vezes na semana, tá? E pode acrescentar um pouquinho mais de água nesse sachê, para ele beber mais água enquanto ele come, certo? E ele acostumar com o paladar dele, com aquela textura, com aquele sabor, certo? Então é importantíssimo fazer essa adaptação no gato desde filhote. Gatos que comem só ração seca quando filhote, quando chega adulto, eles não gostam de outras coisas, eles só querem aquela ração seca daquele jeito. Então, desde filhote, é importante fazer essa adaptação, certo? Então, o que eu gostaria de passar para vocês hoje, né, sem mais delongas, porque não é uma aula, é uma palestra, é que a nefrologia é uma especialidade assim, muito abrangente e muito importante na rotina clínica. Então, eu dei alguns poucos exemplos para vocês aqui de casos, mas existem vários outros, né? Então, casos que a gente atende aí de cálculo no rim, cálculo no ureter, cálculo na bexiga, cálculo na uretra, né? Pode ter pedra em qualquer lugar do sistema urinário. Casos de doenças renais crônicas, tanto em animal jovem, como a gente viu o George, quanto em animal idoso, animais obstruídos, animais que têm neoplasias, né? Então, na bexiga, neoplasia no rim, não são tão comuns, mas acontece. Então, existem várias situações que requerem um atendimento em nefrologia e urologia. E existem poucos veterinários nessa área. Então, quem gostar dessa área é uma área que é bem promissora, porque tem pouca gente trabalhando nessa área. Tá? Aqui em Goiânia, se eu não me engano, deve ter uns 5 ou 6 só para uma cidade desse tamanho. Então, é uma área aí que precisa até de mais profissionais, tá? E os animais, né, estão vivendo cada vez mais, eles estão chegando aí a 18 anos, 19 anos, 20 anos, e eles vão ser doentes renais crônicos nessa idade. Em algum grau eles vão ser, né? Então, esses animais idosos, eles precisam de um atendimento nefrológico. É importantíssimo isso, tá? E as perspectivas futuras, elas são cada vez melhores, né? Em relação a tratamentos, a tecnologias, a mecanismos de diagnóstico precoce. Pensem comigo, da Bela, lá do George, né? São animais que foram diagnosticados assintomáticos. Esses são os melhores casos. Porque quando eles são diagnosticados sem nenhum sintoma, é quando a gente consegue estacionar a doença. A gente não consegue reverter, mas a gente consegue parar ali onde ela está. E não deixar que ele piore. Não deixar que ele chegue igual a Raika chegou clinicamente. Né? Então, a gente precisa ter essa atenção. E em outros casos, casos de cálculos, casos de neoplasias, também. Quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais inicial o diagnóstico, melhor a perspectiva de tratamento. Então, a dica que eu quero dar para vocês aqui, né, o feeling que eu quero dar para vocês é sempre pesquisem doença renal, mesmo se o animal for assintomático. Sempre façam check-ups renais. Exame de urina, ultrassom, bioquímicas. Sempre façam isso. Não esqueçam do exame de urina, estudem o exame de urina, interpretem o exame de urina, solicitem a ultrassonografia do sistema urinário, porque esses exames eles são muito importantes para nosso diagnóstico, para nosso acompanhamento, para o nosso tratamento, certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? Esse mês de março, né, que está acabando amanhã,
é chamado na medicina veterinária de Março Amarelo, que é o mês de conscientização e prevenção das doenças renais em cães e gatos. Então, assim, foi bom ter essa palestra ainda no mês de março, né? Que é para vocês entenderem a importância disso. Então, vamos ver se às vezes nos próximos anos a gente sempre organizar ali no início do mês de março, fazer alguma campanha aí em relação ao Março Amarelo, tá? Inclusive, o Dia Mundial do Rim também é no mês de março. Agora me fugiu, esse dia muda todo ano, não é um dia fixo. Mas é ali por volta do dia 13 de março, 15 de março. Cada ano eles definem o Dia Mundial do Rim, que é o World Kidney Day, né? Então, assim, vamos cuidar para causar prevenção, evitar os diagnósticos muito tardios, para a gente cuidar melhor dos nossos pacientes, né? Cuidar melhor dos cães, dos gatos, que a nós vão ser confiados, né? Então, quando vocês se formam médicos veterinários, vocês recebem ali a confiança de uma pessoa da saúde do seu animalzinho para você. Então, que a gente possa fazer jus a essa confiança, né? Estudando, se dedicando, entendendo e fazendo o melhor pelo nosso paciente, tá certo? Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, fazer algum comentário. Eu acho que a palestra não pode ser muito longa, senão você já começa a ficar com preguiça e a desperdiçar. Então, acho que é isso. Obrigada. Alguma dúvida, pessoal? Se tiver, pode mandar no chat. Muito obrigada, Laila, pela palestra. Foi maravilhosa. A equipe GEPA agradece a sua disponibilidade. Eu que agradeço. Desculpa aí não ter cumprido a primeira data que a gente combinou, mas hoje deu certo. Tá bom? Um beijo para todos e bom restinho de semana aí.